Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, mesmo capítulo que nós lemos hoje pela manhã. Nós vamos ler a partir do versículo 16 e vamos até o final do capítulo, versículo 28. Daniel 6, verso 16 até o verso número 28. A palavra de Deus diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Pai, mais uma vez na tua casa, diante da tua palavra, com a expectativa de cada um de nós de ouvirmos do Senhor alguma coisa que seja para nossa edificação. Palavra de Deus, verdadeiro alimento, pão espiritual que tanto necessitamos, Pai, e que só o Senhor pode nos dar. Nós não viemos aqui ouvir os homens com suas histórias, filosofias e doutrinas, mas viemos ouvir a tua voz. Abrimos o nosso coração, Pai, para receber a tua palavra, orando e te pedindo: fala conosco. E eu entrego, Senhor, a minha vida a ti. Peço a graça, a misericórdia sobre mim e a unção do teu Espírito, para que debaixo do poder do Espírito Santo a tua palavra nos seja ministrada, quebrando as barreiras de entendimento e chegando aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente olha para esse texto e vê aqui uma grande experiência de fé, de um homem de Deus, um homem de fé. Daniel, o próprio livro de Daniel conta diversas histórias sobre ele, sobre o seu relacionamento com Deus, desde a sua mocidade, como ele escolheu, servir a Deus, como ele escolheu ser fiel ao Senhor. E aqui estamos diante de uma de suas grandes experiências de fé, quando ele é lançado na cova dos leões, como nós vimos aqui hoje pela manhã. E a pergunta que eu me faço ao ler esse texto e quero compartilhar com você: você tem fé? Nós temos fé? Nós realmente cremos em Deus?
cremos e confiamos com toda certeza, com toda convicção que a Bíblia afirma significar a nossa fé. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, existe ali a definição de fé. E o que diz a Bíblia? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é baseada em algo que eu vejo, mas é uma certeza, uma convicção de que mesmo aquilo que eu não vejo, eu acredito, eu confio e creio em Deus e deposito nele toda a minha confiança, com uma certeza, com uma convicção. Então a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e você, para você também, crê você de fato em Deus, com esta certeza, com esta convicção? Se é verdadeira a tua resposta, se é afirmativa, então, irmãos, eu digo a você, nós estamos prontos para termos provas de fé. Ah, pastor, mas precisa ser provada a minha fé? Ela precisa passar por um momento de prova? Aí, queridos, isso é com Deus. Mas olhando para a Bíblia, você vai perceber que muitos homens e mulheres de Deus que tinham fé, tiveram também a sua fé provada. Talvez o exemplo mais conhecido seja o exemplo de Abraão, um homem que creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça, como diz a Bíblia, mas teve a sua fé provada numa das maiores provas mostradas no texto sagrado. Então, se nós de fato cremos em Deus, de fato com convicção, nós estamos prontos para ser provados. E já foi dito aqui diversas vezes em mensagem que Deus não tenta ninguém. O tentador é o diabo, mas Deus prova. E a prova de Deus, ela tem um propósito, o propósito de aprovação, o propósito de me fortalecer. Enquanto o diabo quer nos derrubar, como diz a Bíblia, o adversário que nos persegue, que quer nos destruir, matar e roubar, as provas de Deus, muito pelo contrário, são para nos fortalecer, para que a gente saia delas com mais convicção, com mais experiência, com um fortalecimento espiritual. Então, se você realmente tem fé, saiba você que você está pronto para entrar na cova dos leões. Aí você diz, ah não, pastor, cova dos leões? Que papo é esse? Que papo esquisito é esse? Irmãos, ninguém deseja isso. Eu falei isso também pela manhã. Ninguém em sã consciência deseja se jogar numa cova repleta de leões famintos. Ninguém acorda de manhã com desejo de ser provado, de passar por uma prova difícil. Não, isso não é um desejo nosso. Mas se isto acontecer com qualquer um de nós, saiba que isto tem o controle de Deus. Deus está no controle da nossa vida. E se temos realmente certezas e convicções de fé, estamos prontos para passar por momentos como este. E estes momentos são para o nosso fortalecimento. O apóstolo Paulo já dizia sobre isso, que as tribulações elas vão produzir coisas boas na nossa vida. E no final de tudo vão nos dar experiência. Eu passei por isso, eu vivi esta situação, eu tenho experiência disto. Então, experiências que vão nos fazendo cada vez mais amadurecer na fé como homens e mulheres de Deus. Só que, antes da prova, eu preciso ter fé. Não posso inverter estas coisas. Veja, a fé vai me dar vitória. Mas não é a vitória que deve produzir fé em mim. A vitória é consequência da minha fé. Muitas pessoas creem porque tiveram uma boa experiência. Acreditam porque de alguma forma foram abençoadas. E quando não tiver a bênção, quando não tiver a boa experiência, então não haverá a fé. Jesus ensinou no Evangelho segundo João, se creres, verás a glória de Deus. Então não é vendo a glória que eu vou crer, mas é crendo que eu verei a glória. Então a experiência de fé, ela vai me fortalecer,
ela vai mostrar as vitórias de Deus na minha vida, e isto ainda vai alimentar mais ainda a minha fé, mas não ao contrário. Não é pelas vitórias que eu vou acreditar em Deus, mas eu vou crer nele, com fé, com convicção, com certeza, mesmo não vendo as coisas, como diz Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Então, eu queria olhar para essa experiência de Daniel, narrada nesse livro, no capítulo 6, para a gente aprender algumas coisas com o procedimento de Daniel, com a maneira como ele enfrentou essa adversidade, essa prova, não é? E o que levou ele a passar por tudo isso. Veja, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia, o que havia nele? Um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Qual o testemunho que a Bíblia dá sobre Daniel? Havia nele um espírito excelente. Era um homem de excelência. A fé que ele possuía produzia uma transformação na vida dele. Veja, a evidência da nossa fé, queridos, não é o que a gente diz, não é o que a gente afirma, eu creio em Deus, eu tenho muita fé, eu confio, mas são as transformações que ela produz na nossa vida. A vida de Daniel era uma vida transformada. Ele era um homem de espírito excelente porque tinha fé. Então a sua fé gerava nele uma pessoa diferente. É muito curioso você ver pessoas que afirmam a sua fé, mas vivem uma vida completamente distoante dos princípios do Evangelho. Não tem um espírito excelente, né? Há pessoas que são más, que são cruéis, que são desonestas e afirmam que têm fé. Veja, a fé de Daniel mudava a vida dele, fazia com que ele se destacasse no meio dos demais. Veja, o texto diz que ele tinha um cargo no governo, e esse cargo era equiparado a outros cargos, mas como ele tinha um espírito excelente, o rei já estava pensando em colocá-lo acima dos demais, porque ele se destacava dos demais. E o que o destacava não é só uma questão de competência, de honestidade, mas é um produto da fé. Veja, a Bíblia fala do espírito de Daniel. E espírito é algo que a gente não vê. Mas como ele tem um espírito excelente, tudo que ele faz é excelente. Aonde ele põe a mão, prospera. Porque o seu espírito é diferenciado, irmãos. Então veja que coisa interessante, a fé fazia nele algo diferente, havia um produto da sua fé. Veja no versículo número 4, logo no início do verso, diz assim: então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. E aqui é outra coisa interessante, a fé, ao mesmo tempo, gerava nele um espírito excelente, colocava ele numa posição de destaque, mas a fé começou a ser o motivo dos seus problemas. Como eu disse hoje pela manhã, Daniel só foi lançado na cova dos leões, porque ele era um homem de fé. Se ele não fosse um homem de fé, ele não precisaria ter sido lançado na cova dos leões. O rei não pensaria em lançá-lo para lá. Então é a própria fé quem o levou a esta situação. E agora, a sua fé, que gerava nele um espírito excelente, também gerava para ele inveja. Também gerava para ele perseguição, porque esses homens começam a olhar torto para ele, porque começam a perceber, ele está se destacando demais, ele vai ficar agora acima de nós, ele vai passar a dar ordem na gente. A gente tem que procurar alguma coisa de errado na vida dele, a gente tem que procurar alguma coisa para acusá-lo, para tirá-lo dessa posição. E aí, queridos, para nossa reflexão, como eu questionei, você tem fé? Então você está pronto para ser perseguido também. Você está pronto para despertar inveja no coração de pessoas ruins. Você está pronto para
tramarem contra você, até para te derrubarem. Isso vai acontecer. Isso é algo normal, natural que aconteça. Porque a fé verdadeira vai gerar também em você uma pessoa de caráter excelente. Uma pessoa diferenciada. Eu não consigo entender alguém que tem fé, mas não é diferenciado no seu caráter, no seu comportamento, nas suas escolhas, nas suas decisões. Isso afeta a nossa vida. Quando a Bíblia diz o justo vive pela fé, significa também que a fé afeta a vida do justo em todas as áreas. Então é pela fé que eu escolho se eu vou ser honesto ou não, se eu vou fazer uma coisa certa ou errada, é pela fé que eu escolho o meu procedimento. E isso chamava atenção, e isso gera inveja, isso gera ciúmes, isso começa a causar problema. Veja, até chegar na cova, ele passou por isso aqui. Ele passou por gente que começou a olhar torto para ele e começou a dizer, nós vamos pegar uma falha dele. Ah, quem esse cara pensa que é? Nem do nosso povo ele é estrangeiro. Agora vai chegar aqui e vai começar a mandar na gente? Não, que negócio é esse? Alguma coisa vai acontecer. Então eles começam a tramar contra Daniel. No versículo 4 ainda diz, mas não puderam achá-la. O que eles não puderam achar? Ocasião de acusar Daniel a respeito do reino. Eles procuraram, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha que problema. As pessoas tentando encontrar e não conseguindo. Procurando e não achando. Diz o ditado no mundo que quem procura acha, né, irmãos? Mas com Daniel esse ditado não se cumpriu. Procuraram, mas não acharam. Isso é tremendo, porque hoje em dia, não é, a mídia está aí para esculhambar com a vida de uma pessoa, não é? Basta alguém se destacar e já vão descobrir que em 1900 vovô criança, ela fez mal ali, ela cuspiu a mamadeira e aí colocam isso contra ela, não é? E quando não há nada para acusar, inventam. Quando não há nada de concreto, então há uma fake news. Mas contra Daniel, procuraram, olharam, observaram, colocaram os olhos nele, ele vai cair, ele vai fazer alguma coisa errada, ele vai dar um tropeço, e não encontraram nenhum problema nele. A fé produzia nele uma vida reta. A fé produzia nele um espírito excelente. Então, ele era uma pessoa de procedimento exemplar. Isso precisa ficar como lição para a nossa vida. Hoje nós muito gostamos de dizer, temos fé, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, tenho fé, creio no Senhor, mas isto produz em nós uma diferença de comportamento? Essa é uma interrogação que cada um de nós precisa responder para si mesmo. Se procurar, vamos achar alguma coisa na nossa vida? Essa é a questão. Esse é o problema. E Daniel foi excelente o tempo todo. E a partir do versículo 5 até o 9, a Bíblia diz, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, nada foi achado contra Daniel, nada puderam levantar contra ele, mas veio um plano maligno. A única coisa que podemos fazer contra ele é fazer com que a sua própria fé o acuse.
com que a sua própria fé o torne um criminoso, que a sua própria fé, o seu próprio exercício de fé, torne ele uma pessoa não grata à vista do rei. Então, brilhantemente, os homens têm esta ideia. Eu sei que Daniel é um homem fiel, nada encontro contra ele, e percebo que ele ora constantemente ao seu Deus, percebo que ele tem um relacionamento com Deus, que ele é temente, percebo que ele é uma pessoa assim, então vamos convencer ao rei a fazer algo inusitado, algo sem pé nem cabeça, um decreto sem propósito. Veja, até porque se coloca um prazo por 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode clamar a nenhum Deus que não seja o rei Dario. Ninguém pode pedir a nenhuma entidade espiritual que não seja o rei Dario. Por 30 dias. Isso então é colocado aos ouvidos do rei, e ali o rei, também cheio do seu orgulho, da sua vaidade, acha isso interessante e acaba aprovando essa insanidade. Assinando a lei, assinando o decreto, e um decreto, por tradição dos medos e dos persas, não pode ser revogado. Nem o próprio rei pode ir contra aquilo que ele mesmo determinou. Então ali estava armada a rede para pegar Daniel por sua fé, por sua postura. Mas, irmãos, o que a Bíblia vai nos mostrar é que a fé continuava em primeiro lugar na vida de Daniel. No versículo 10, dando sequência ao texto, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não fez nem mais, nem menos em relação ao decreto assinado pelo rei. Ele soube do decreto, ele era da liderança, ele não fez por ignorância, ele sabia muito bem o que estava fazendo, mas ele simplesmente continuou sendo o mesmo Daniel. Sua fé o manteve na mesma posição, sua postura não mudou. Se 3 vezes ao dia ele orava, 3 vezes ao dia continuou orando. Se orava com as janelas abertas, continuou em oração. Não quis esconder o seu procedimento, não quis criar uma desculpa, não quis dar um prazo de 30 dias, não quis mudar o seu procedimento. Permaneceu inabalável na sua fé e na sua atitude. E aí a pergunta que fica, quantos de nós teríamos esta coragem, não é? Mas a sua fé estava em primeiro lugar na sua vida. Quando a fé é verdadeira, ela gere a vida, ela governa as atitudes, ela transforma o nosso espírito num espírito excelente, ela muda o nosso procedimento, a nossa atitude em relação ao mundo, ela governa. Então ela vem em primeiro lugar. E pela fé, ele permaneceu fazendo tudo o que sempre fez. Não foi uma atitude de afronta, não foi uma rebeldia, como podiam pensar alguns, mas o que importa, podia ter parado por uns 30 dias. Assim, muitos cristãos no início da igreja até pensaram, quando começou a perseguição dos romanos, quando começaram a lançar alguns também na cova dos leões, que era o Coliseu, né, para serem comidos por leões. Bastava alguém dizer, não, eu não creio em Cristo, e seria poupado de virar comida de leões. E alguém podia dizer, eu disse, mas estava com o dedo cruzado. Lembra disso? Já brincou disso? Eu falei, mas o dedo estava cruzado. Não, eu não conheço Jesus, não creio nele. Mas é mentirinha. Não é questão de verdade ou de mentirinha que a gente possa afirmar ou deixar de afirmar, mas é a vida, irmãos. Então Daniel não vai mudar o seu procedimento por causa de uma lei, por causa de um rei, por causa de um homem mundano. Ele vai continuar com o mesmo relacionamento que ele teve com Deus. Esse princípio nos é ensinado na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos. Veja, nós devemos obedecer aos homens, devemos obedecer às leis, desde que elas não sejam contrárias ao que determina a nossa fé. Ora, se a lei está contrária à minha fé, eu obedeço ao meu Deus.
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Ah, mas temos fé para isso? Veja, em que circunstância essa frase foi dita? Você lembra na Bíblia? Quando Pedro e João curaram um paralítico à porta do templo, e isso trouxe um alvoroço para a cidade, e tamanho foi o alvoroço que eles foram presos. E aí, porque estavam ali promovendo a fé cristã, há um alvoroço na cidade, um tumulto, os maiorais, os religiosos, os governantes da religião disseram para eles: proíbo vocês de falarem sobre este Jesus, senão serão presos e açoitados. E aí que veio a frase: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eles foram soltos e continuaram falando de Jesus. Podiam ser presos novamente, como muitos foram presos novamente, como muitos foram decapitados pela sua fé, como muitos sofreram a consequência da afirmação da postura e da posição que não mudou em relação à lei dos homens. Então Daniel aqui nos dá um exemplo de fé, e para ele a fé estava em primeiro lugar, e a sua oração a Deus era algo que ninguém poderia impedir, nenhuma lei, nenhum homem poderia interferir nisso. Mas aí, amados, aí vem a consequência. E é interessante o que diz o verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Como ele continuou orando, esses que promoveram esse complô foram direto denunciar ao rei. Se tivesse celular, né? Tirava foto, botava no WhatsApp, postava no Instagram. Olha lá, Daniel orando. Olha aí, rei, cadê a tua moral? Tu assinou um negócio aí, o cara não está nem aí para você. E o rei gostava tanto de Daniel. Quem não gosta de alguém como Daniel? Se você é chefe de alguma empresa, se você tem liderança sobre algum grupo, você não gostaria de ter um Daniel no seu grupo? Um homem de espírito excelente? Alguém em quem você possa confiar? Aliás, isso é o essencial hoje. Não precisa nem saber fazer muita coisa, só você poder confiar, irmão. Já é uma coisa maravilhosa, né? E ali está Daniel. O rei amava Daniel, mas ele assinou aquela porcaria. E agora está ali um jogo dentro dele, né? Ele não sabe o que faz, mas está assinado, não tem jeito. Vai ter que cumprir. E ele manda jogar Daniel na cova. E aí é interessante, como foi comentado aqui pela manhã, é que a minha fé, a minha convicção, a minha vida reta, né? A minha postura, a minha honestidade, ela não me livra de ir para a cova. Ela não me livra de ser provado na minha fé. Por isso eu comecei essa mensagem perguntando se você tinha fé. E se você disse que tinha, eu disse: você está pronto para ser provado. Você está pronto para ir para a cova dos leões. Porque muitas vezes ela será inevitável. Ah, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Nunca Deus vai permitir que eu passe por uma situação dessa. Não é assim que funciona, meu irmão. As situações que passamos na nossa vida, todas elas são permitidas por Deus. Deus tem o controle de cada uma delas. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem Deus tomar conhecimento. Mesmo você que é careca. Sabia disso? Cada fiozinho desse que caiu, que não nasceu mais, Deus tinha um controle sobre ele. Estou brincando, mas é sério, irmão. Deus tem um controle sobre todo na sua vida. Sua vida está nas mãos de Deus. Então Ele tem a supervisão. Mas às vezes eu vou passar por algo que eu não gostaria de passar. Daniel não acordou de manhã dizendo: ah, Deus, meu sonho é dormir uma noite numa cova cheia de leão. Aí Deus veio e realizou o sonho dele. Você acha que é assim que funciona? É um conto de fadas? É desse jeito? Ah, queria tanto dormir com os leões. Aí pronto, Deus. Não, ninguém quer, ninguém deseja, ninguém procura. Mas são coisas inevitáveis, e não é porque eu tenho fé, e esse é o engano de muita gente, achar que então sou imune a tudo na vida. Nenhuma tristeza, nenhuma doença, nenhum problema, não vou passar nada. Na minha casa não acontece nada, é diferente do resto. Não é assim. A diferença
é que mesmo quando eu passo pela cova dos leões, eu sei que há um Deus que fecha a boca de leões. Eu sei que há alguém que cuida de mim e que está com a supervisão sobre o que está acontecendo. É como diz a Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: Deus não permite que nós sejamos provados ou tentados além do que podemos suportar, e juntamente com a provação ele traz o livramento. Então eu passo pela cova, mas Deus sabe o limite de cada um aqui. Deus sabe o quanto cada um de nós pode aguentar nessa prova. Porque a prova não é para desqualificar, a prova é para aprovar. A prova é para fortalecer, a prova é para melhorar, para que eu melhore como pessoa. E Deus tem o controle de tudo aquilo que está acontecendo, irmãos. Então, a fé levou Daniel a passar uma noite junto com leões. E é interessante que no verso 16, o próprio rei, ele dá aqui um testemunho, né? Ele diz para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei sabia, Daniel me serve como rei, mas ele também serve ao Deus dele continuamente. Como é que o rei sabia disso? Porque era visível, porque era notório, porque bastava olhar para a vida de Daniel, que você veria um servo de Deus. Servo de Deus não é aquele que diz que é servo de Deus, mas é aquele que é percebido como servo de Deus. Autoridade não é aquela que a gente invoca e diz: olha, me respeite porque eu sou isso ou aquilo. Sabe com quem está falando? Isso não é autoridade. Autoridade é aquela que é percebida, que é notada. E aquilo que Daniel era percebido pelo rei. E ele disse: o teu Deus, a quem você continuamente serve, que ele te livre. O rei disse isso não como um desafio, ele disse isso como um desejo mesmo. O rei estava torcendo para Deus livrar Daniel, irmão. Você vai ver isso na sequência do texto. O rei estava na expectativa de que um milagre acontecesse. Porque ele queria que Daniel saísse livre daquela situação. E a fé fazia dele uma pessoa tão especial que o rei fica inconformado com aquela situação. Muito que a contragosto teve que mandá-lo para a cova, mas não estava feliz com aquilo. No verso 18, diz então o rei: se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Pela atitude do rei, você vê, ele não queria de forma nenhuma que Daniel morresse naquela cova. Havia uma angústia no coração dele com a qual ele lutou a noite inteira, não conseguiu dormir, não quis comer, não quis se distrair e ficou naquela angústia durante uma noite e pela manhã vai correndo para a cova, porque há um resquício, mesmo que mínimo, de esperança naquele rei de que esse Deus realmente pudesse ter livrado a Daniel. E ele vai então para aquela cova em busca de um milagre. Ele vai ali em busca de algo inusitado que pudesse acontecer. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Aí a pergunta para a gente refletir essa noite: vale a pena servir a Deus continuamente, como servia Daniel? Versículo 20 diz assim: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz, como é que estava a voz do rei? Triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Veja a evidência de que ele tinha uma leve esperança ainda de que um milagre pudesse acontecer. Ele com voz triste, como quem não está esperando uma resposta, mas ainda assim tentando, quem sabe. Será que aconteceu o milagre, Daniel? O Deus a quem você continuamente serve, será que valeu a pena você tê-lo servido? Você está aí, Daniel? E aí ele vai escutar a voz de Daniel lá dentro, irmãos, dizendo: Deus me livrou, ó rei, vive eternamente. Vale a pena servir a Deus continuamente ou não?
Você vai ser livre de passar pela cova. A promessa que muitos querem ouvir na igreja é essa: olha, seja fiel, sirva a Deus e nada vai te acontecer de errado na vida. É isso que muita gente quer ouvir. Aqui você não ouve isso, aqui você ouve o que está na Bíblia. Sirva a Deus, seja fiel, seja exemplar. Talvez você seja aprovado. Mas uma coisa eu sei, Deus não vai deixar você ser envergonhado. Provado você será, envergonhado não. Derrotado não. Você não o será. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E ali a gente percebe, queridos, que vale a pena servir a Deus. No versículo 21 e 22, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele tinha a consciência tranquila. Não pequei contra Deus, não pequei contra o rei. A lei era absurda. A lei foi induzida ao rei. A lei não tinha nenhum fundamento. Foi fruto de uma mente doentia. Não te ofendi, ó rei. Eu fiquei o mesmo Daniel que você via te servindo, continuou te servindo, mas também continuou orando. Então em mim não se achava culpa. E ele então diz ao rei: eu estou aqui, porque o meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo garrou a boca dos leões e não permitiu que, por mais fome que eles tivessem, eles pudessem me fazer algum mal. Amados, o nosso Deus fecha a boca de leões. Não impede que você durma uma noite na cova. Não impede que você passe uma noite junto de ameaças, com medo, no escuro. Mas ele livra, e ele é real, e ele fecha a boca de leões. E isso aconteceu com Daniel, e eu acredito que pode acontecer com qualquer um de nós. Deus sabe que não houve apenas fé em Daniel, mas houve também inocência em Daniel. Como eu disse pela manhã, irmãos, o que às vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus é a culpa. A culpa que traz o peso na consciência. A culpa que promove o questionamento. Ah, por que eu estou aqui nessa cova? Devo ter feito alguma coisa errada. Ah, foi uma coisa errada que eu fiz, por isso Deus permitiu. Daniel não tinha nada de errado na sua vida. Nada conseguiram acusá-lo de nada. Ele foi apontado um erro e ele tinha inocência. E ali ele estava em paz. Nós precisamos buscar inocência. Nós precisamos buscar consciência tranquila para deitarmos e logo pegarmos no sono. Que nada nos acuse a nossa consciência. Daniel foi achado assim, com inocência. Deus o livrou de maneira sobrenatural. E se a gente crê em Deus e é inocente, meu amado, foi como eu disse outro dia aqui em mensagem, usando palavras do apóstolo Pedro: se você sofre como cristão, glorifique a Deus por isso. Mas não sofra nenhum de vocês como ladrão, como quem se intromete em negócio alheio, como malfeitor. Não, aí não sofra. Mas se está sofrendo só porque é cristão, glorifique a Deus. Se está sofrendo só por causa da tua fé, glorifique a Deus. Se foi a confissão da tua fé que te criou problemas, glorifique a Deus e continue confessando a tua fé. Mas com inocência, sabendo que Deus vai te livrar e vai fazer o milagre. E eu não preciso temer coisa alguma. No verso 23, diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Qual a razão de não ter nenhum dano em Daniel? A sua fé. Ele creu em Deus, ele creu. E nenhum arranhão foi achado nele, embora o desconforto de uma noite numa cova tapada no escuro, rodeado por leões, ele tenha enfrentado aquela noite. Mas nenhum leão ousou tocar nele com uma unha. Amados, a nossa fé nos livra
daqueles que tentam contra nós. Aqueles que planejaram a derrota de Daniel, aqueles que planejaram derrubá-lo, né? Todos aqueles que armaram contra ele. Olha o que diz o verso 24. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. A prova de que os leões estavam com fome. O leão não estava satisfeito naquela noite. Ele queria comer Daniel. O leão quer sempre comer, irmãos. O leão não fica bonzinho. Às vezes eu vejo pessoas domesticando o leão, né? Como se a natureza do animal mudasse. Aí de vez em quando vem a notícia, leão comeu seu domador. Já ouviu isso? Porque o leão é leão. Ele pode ser domesticado, ele pode ficar calminho, ficar bonzinho, mas ele é um leão, irmãos. É igual porco. A Bíblia diz, a porca lavada, ela volta à lama, a revolver-se na lama. Porque a sua natureza é de porca. Então você pode dar o banho na porca, botar um lacinho nela, maravilha, bota um sapatinho, mas ela gosta de lama. Largou, ela vai para a lama. Leão come, leão gosta de fazer mal. A Bíblia diz que Satanás ele anda em derredor rugindo como um leão. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele pode ficar por algum tempo mansinho, porque Deus o está controlando, porque Deus o está reprimindo. Mas soltou da mão de Deus, irmãos, ele é leão, ele vai comer. E o que aconteceu foi exatamente isso. Enquanto Deus estava ali segurando, nenhum mal fizeram a Daniel. Agora jogaram aqueles outros lá, vamos matar a fome. Os leões foram ali, esmigalharam todo mundo, é o que diz a Bíblia. A gente não deseja isso para ninguém. Mas uma coisa é certa, e isso, irmãos, é inegável de se dizer e de se perceber pela lógica bíblica. Os inimigos de Deus, os nossos inimigos, serão cuidados por Deus. Daniel não precisou mover uma palha, Daniel não precisou rogar uma praga, Daniel não precisou orar, Senhor, mata esses caras. Nada disso foi necessário, porque a vingança pertence ao Senhor. E essa vingança, ela não tardou. Todos aqueles que quiseram derrubá-lo foram imediatamente lançados na cova e morreram no lugar que estava reservado para Daniel. Como lição, queridos, aprenda algumas coisas. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O rei começa a escrever um edito ali, uma lei nova, e ele deseja paz para todas aquelas regiões. Sabe, queridos, a nossa fé é o maior produtor de paz que você pode imaginar, tanto para nós como para quem está ao nosso redor. Nós somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Não é o que disse Jesus? Somos nós. Promovemos a paz. A paz é fruto da nossa fé. E o rei deseja essa paz e escreve a todas as nações, dizendo, faço um decreto, verso 26, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha o decreto do rei, que coisa maravilhosa, né? Engrandecendo o nome de Deus. Ótimo decreto, mas inútil. Deus não vai ser adorado por decreto. Concorda comigo? Deus não vai ser exaltado por decreto de ninguém. Aliás, todas as vezes que a política tentou, de alguma forma, oficializar Deus, deu problema, né? Vide aí o Estado romano. Agora, todo romano tem que ser cristão. Não deu certo. Agora, todo persa vai ter que adorar o Deus de Daniel, como se isso pudesse ser ordenado por um decreto. Nem Deus ordena que alguém o adore. Deus deseja uma adoração voluntária. Deus deseja uma opção voluntária. Nós não somos obrigados a crer em Deus, nem nos render a Ele.
Isso é fruto do livre-arbítrio que ele nos deu. Então não é por decreto que ele será adorado, mas de alguma forma produziu um fruto ali, porque o nome de Deus foi engrandecido. Por que ele foi engrandecido? Pela atitude de um homem de fé. Tivesse Daniel qualquer outra reação diante do decreto, isso não aconteceria, nada dessa história estaria hoje registrado para nós. Mas porque ele foi um homem de fé, tudo isso aconteceu, tudo isso foi registrado, o nome do Senhor foi engrandecido, nem que fosse por algum tempo, em toda aquela região por ordem do rei Dario. E o verso 27 diz, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus livrou Daniel, Deus livra a mim e a você também. Você crê nisso? Deus que livrou Daniel, livra aquele que é fiel. O que eu tenho que fazer? Apenas seja fiel. Apenas tenha fé. Apenas tenha certezas e convicções que sejam inabaláveis, que produzam em você uma diferença de vida, de comportamento, de atitude, diante de Deus e diante dos homens. Porque o mesmo Deus que fecha a boca de leões continua agindo, continua operando. O leão continua também rodeando. O leão está doido para te devorar, mas o nosso Deus continua fechando a boca dele. O nosso Deus continua fechando sua boca. Então, creia em Deus. Creia, confie no Senhor de todo o teu coração. Ele fecha a boca dos leões. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Histórias verdadeiras que aconteceram há tanto tempo atrás, mas que têm tanto para nos ensinar. No exemplo, na postura, na consequência da nossa fé. Pai, nós queremos viver experiências assim. Não desejamos a cova dos leões, mas se ela vier, sabemos que foi com o controle, com a permissão do nosso Deus, que há de nos livrar. Se passar pelo vale, o Senhor estará ali comigo. Se eu estiver no vale da sombra da morte, o Senhor estará ao meu lado, fechando a boca de leões. Pai Santo, que o teu povo creia essa noite, que seja uma noite de fé, de ministração de fé, que a fé nasça em cada coração, de maneira real, genuína, evidente, que se mostre na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso procedimento e nas escolhas que fazemos. E se um dia essa fé nos levar a uma posição de confronto, que ela prevaleça e que nós, inteiramente entregues ao Senhor, sejamos também livres pelas tuas mãos. Livra o teu povo, Pai, eu te peço. Livra o meu irmão, a minha irmã, que por fé tem muitas vezes sido lançado na cova de leões, enfrentado situações adversas. Deus, em nome de Jesus, livra o teu filho e a tua filha. Como o Senhor livrou a Daniel, eu sei que isso há de acontecer, para a glória do teu santo nome. É o teu nome que será glorificado diante de todas as nações. Oramos por isso, Pai, e eu te peço, aquece o coração dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo a tua palavra também pela internet, aquece os corações, gera fé, meu Pai, porque sem ela é impossível te agradar. A única coisa que agrada a Deus é ser crido pelos homens. Encontra aqui, ó Deus, um povo que crê, que confia, que confessa essa fé e que permanece firme, apesar das covas e apesar dos leões. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.